Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus para a sua vida? Diga amém. A parábola do filho pródigo é ela só é encontrada no Evangelho de Lucas. É uma parábola que alguns acreditam que seja uma história contada por Jesus, outros dizem que apenas é uma metáfora. E para nós, toda parábola ela é uma representação de uma revelação escondida. Posso ouvir amém? Toda parábola esconde uma revelação para a vida, porque Jesus nunca ensinava algo que não fosse prático, que não fosse relevante. Jesus não ensinava muita teologia, porque ele disse: eu vim para que tenham vida. Então o Evangelho de Jesus é completamente comprometido com o teu futuro, comprometido com tua realidade, com o teu cotidiano. E aqui nós aprendemos princípios sobrenaturais. Eu quero que você aprenda comigo. Quantos podem dizer amém? Versículo 11 de Lucas 15 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você pode dizer graças a Deus? Pai querido, nós apresentamos a ti a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala conosco. Nós sabemos, Senhor, que é o teu Espírito Santo que nos convence. Os argumentos são do homem, mas a compreensão vem de Deus. Fala com o teu povo nessa noite, Pai Santo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Queridas e queridos, como eu disse, essa parábola ela traz algumas revelações muito interessantes. A parábola do filho pródigo já rendeu pregações, sermões, livros. Existem muitas interpretações para essa parábola, mas o que eu queria que você entendesse, eu quero destacar aqui 4 momentos na vida desse filho que deixa o pai. E qual é a representação teológica, bíblica, ou que o Evangelho quer nos ensinar aqui? Esse pai representa Deus. E aquela casa onde ele vivia, a propriedade do pai, onde havia suprimento, havia conforto, havia paz, havia harmonia, havia um relacionamento bom do pai com os filhos, havia tudo que a vida necessitava, estava naquela casa. Certamente aquela casa e aquela propriedade tinha regras, e aquele ambiente, de alguma maneira, apesar de ter paz, apesar de ser harmônico, apesar de ser um bom ambiente, incomodava aquele filho caçula. Ele queria sair daquele ambiente, ele queria sair do alcance do reino, e queria ir para um lugar longe, onde as regras do reino não funcionassem, e ele pudesse fazer o que desse na cabeça, ele pudesse ser entregue aos seus desejos, seus impulsos, viver uma vida desregrada, né?
uma vida sem regras. E é interessante, o primeiro passo que ele faz, ele vai para uma terra distante. Diga comigo, terra distante. Isso representa para você e para mim os filhos de Deus que não entenderam que você é divino. Dentro de você tem a semente de Deus. Lá em Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo vai para a terra, porque ele é pó, mas o espírito volta para Deus. O espírito é de Deus. Cada ser humano, quando nasce, ele recebe a semente divina. Tem um espírito aí dentro. A questão é: você está convertendo a tua alma ao teu espírito, ou você está brigando com o teu espírito? Então a caminhada cristã é uma conversão da alma ao seu espírito, porque o seu espírito está em paz com Deus. O teu espírito tem ligação com o teu Criador. A questão é que a nossa alma vive em guerra. A carne milita contra o espírito, diz a Bíblia. Mas vamos continuar aqui. Ele partiu para uma terra distante. Ele saiu do ambiente. Diga, saiu do ambiente. Aquele ambiente de paz, de harmonia, de amor do Pai não foi suficiente. Eu vejo tanta gente assim hoje, né? Não querem ficar, muitos filhos de pastores, muitos filhos de evangélicos, de crentes, não querem ficar nesse ambiente de paz. E querem viver outra proposta, outra forma de vida. Acho muito dura, muito rígido viver na casa de Deus e com as, vamos botar entre aspas, regras. Deus não é um Deus de regras. Deus é um Deus de sabedoria. Vamos lá. Fala comigo assim: partiu para uma terra distante. Primeiro, o erro dele. Segundo, viveu dissolutamente, descontrolado, entregue a si mesmo, sem domínio. Ali ele resolveu: o que minha carne pedir, ainda que seja ilícito, ainda que vá me trazer doença, que seja droga, que seja bebida, que seja sexo, o que vier eu quero, eu traço, eu não quero saber. Pediu, eu dou. Viveu dissolutamente, diz o texto. Aqui nós vemos o homem acreditando que ele é capaz de controlar sua velha natureza, a presunção humana de que ele não precise do Criador para controlar a si mesmo, porque nós somos perigosos para nós mesmos. Não sei se você já percebeu, tem dia que você está desembestado e você precisa da misericórdia de Deus. Quem pode dizer amém? Será que só eu que não presto desse jeito, ou você também é que nem eu? Eu preciso da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu preciso ter temor a Deus para não fazer o que me dá na cabeça. Mas ele, fala comigo, partiu para uma terra distante, vivendo dissolutamente. Só que aquilo tudo produziu uma tragédia. Escuta o que eu vou te dizer pela misericórdia de Deus. O que a nossa carne pede, que é a fome de hoje, e você saciar a tua carne hoje, não garante que você vai se dar bem no futuro. Toda vez que você se entregou para a tua carne, e você deixou a tua carne governar a tua vida, você trouxe prejuízos para o teu futuro. O problema é que o futuro você só colhe depois. O futuro nunca vem junto com o presente. Isso é bem profundo, né? Porque o futuro, ele é a consequência do que eu semeio no presente. E o reino de Deus, ele não tem um compromisso de te encher de regras, de pode e não pode. O reino está preocupado com o que virá na tua vida. Ele está preocupado com amanhã. Ele está preocupado quando você tiver mais idade, quando você tiver já adulto, quando você tiver tendo que conviver com as tuas escolhas. Então, se as minhas escolhas são boas, o meu futuro será abençoado. Quantos podem dizer amém? Mas aquele jovem colhe a consequência das suas escolhas. E a Bíblia diz que ele começa a passar fome e começa a comer comida de porcos. Meu Deus, me parte o coração quando eu vou no centro da cidade de São Paulo e encontro com os viciados, né, em crack. Havia Cracolândia, hoje eles estão espalhados pelo centro, né? Aquilo ali me dói o coração, porque para cada vida daquela é um ser humano. Um dia teve um sonho, um dia teve uma família, um dia teve expectativas, e agora estão comendo comida de porcos, vivendo uma vida
quase que vegetativa, escravos. Mas um dia fizeram uma escolha, e esse caminho desencadeou toda essa consequência que hoje a gente olha e olhamos semelhantes a nós, pessoas como nós, vivendo essa miséria. Toda vez que eu vejo isso, eu falo: Senhor, tem misericórdia dessas vidas, ajuda-nos de alguma maneira a encontrar saída para eles. Nós como igreja, nós ajudamos muitas pessoas que têm necessidade, né, que passam fome. Muitos de vocês aqui ajudam com cestas básicas, e eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Mas algumas pessoas nós já tentamos tirar da rua várias vezes. Eles saem 2 meses, 3 meses, mas depois eles dizem: olha, eu não dou conta, e volta para a rua. Você lembra, André, lá na Augusta, a gente fez com muitos deles, né? E eles voltavam para a rua. E eu fiquei pensando nesse filho pródigo. Quantos homens, quantas mulheres não caíram em si ainda, que eles não precisam comer comida de porcos. Eles não caíram em si. Mas esse rapaz aqui, alguma coisa aconteceu que ele acordou. Alguma coisa aconteceu que ele caiu em si, diz a Bíblia. E ele percebeu: peraí, eu fui criado num ambiente perfeito. Eu fui criado num lugar onde havia paz, onde havia harmonia, onde eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha pão para o meu corpo, eu tinha pão para a minha alma, eu tinha pão para o meu espírito. Era um lugar da presença, né? É assim que muitos, eu creio que aconteceu isso com você, comigo. A gente caiu em si, a gente se converteu, a gente resolveu falar: olha, eu vou voltar para os braços do Pai. Eu vou voltar para o ambiente onde eu tinha paz. Eu vou voltar para o ambiente onde tem regras. Não tem regras, tem sabedoria. Eu vou aprender a ser consequente. Fala comigo assim: obedecer a Deus é aprender a ser consequente. Você pensa no amanhã, por isso que você pondera o que você vai fazer hoje. Essa é a regra da palavra. E ele, no primeiro momento, partiu para uma terra distante. Segundo, viveu sem regras, sem domínio. Terceiro, caiu em si. E o quarto, ele diz: irei ter com meu pai. Eu acho que esse momento da parábola do filho pródigo é o momento quando a gente entende: eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu preciso voltar para o reino, para a casa do meu pai. Eu preciso do governo de Deus. Eu preciso ter de volta a capacidade de dominar meus impulsos, de dominar vontades erradas, de dominar desejos malignos. Eu preciso do poder de Deus para dominar a minha vida, porque assim meu futuro já é abençoado. Posso ouvir amém de verdade? Sabe, amados, agora que eu vou começar a pregar. Fala para o teu vizinho agora que ele vai começar a pregar. Eu precisava chegar aqui para você entender o que eu quero falar, aonde eu quero chegar. O que faz, né, uma pessoa ter tudo? Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho apresenta para a humanidade um banquete. Vinde a mim que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem quer alívio na alma aqui? Eu quero alívio na alma. Eu quero paz. Eu quero descanso. E o Evangelho diz para você que Deus quer te devolver tua divindade. Você é divino. Ser divino é entender que eu posso construir uma vida declarando o meu futuro, crendo num futuro, e eu viverei esse futuro declarado. Olha o que eu falei. Eu falei o seguinte: eu posso, pela fé, construir meu futuro hoje, e certamente viverei esse futuro quando o tempo for chegando na minha frente. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma proposta de você construir o teu futuro com as decisões de hoje. Diga: meu futuro? Hoje. Olha só. Então, quando você vai construir algo, não interessa o que for, uma empresa, uma família, uma igreja, depende do que você vai fazer hoje. Que escolha você terá hoje? E para isso eu preciso entender quem eu sou, quem é você.
Para que você existe, meu? Para que você respira? Por que você está gastando tempo? Né? Será que eu vivo para ser pai? Será que eu vivo para ser marido? Será que eu vivo para ser pastor? Qual o motivo da minha vida? Qual o objetivo? Qual é a missão clara de cada ser humano? Tem isso na Bíblia? Tem. Fala comigo, tem na Bíblia. Gênesis 1:26. Eu não vou ler o texto todo. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu olho para você e vejo Deus. O que eu falei? Fala isso para o teu vizinho: olho para você e vejo Deus. Agora, por que o homem perde a divindade? Porque quando ele foi criado, ele recebe a principal qualificação dada a Deus ao homem, tem a ele domínio. Note bem, façamos o homem, e aí ele diz: tem a ele domínio. Diga, domínio. A qualificação principal, eu já falei isso aqui no passado, mas deixa eu só relembrar rapidamente esse ponto. A qualificação principal da humanidade, para a humanidade dada pelo Criador, você precisa de domínio, senão você vai ser governado. Você vai ser governado por desejos, você vai ser governado por pessoas, você vai ser manipulado. Eu preciso que você tenha o governo da tua vida em tuas mãos. Diga, o reino de Deus me devolve domínio. Então, converter a Jesus é receber de volta. Como? Fala, por favor. Diga, quem converte a Jesus recebe de volta domínio, porque é o domínio que é a principal qualificação para viver na terra. Sem domínio, você vai ser controlado por plantas, por álcool, por sedutores, por enganadores. E Deus quer te ensinar a ser governado pelo Espírito Santo. Quem quer ser governado pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero. Essa é a minha escolha. E aí, mas aí ele não para. Ele diz no versículo 27: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. Depois de entregar domínio, veio a bênção e veio a missão. Diga, domínio, faz assim, domínio mais bênção, me qualifica para a missão. Quando Deus abençoa o homem, Deus diz para ele: sede fecundos. A palavra fecundo aqui é a capacidade de frutificar, de criar, a capacidade de produzir. Quer dizer, é o oposto da esterilidade. Quando você se converte a Jesus, você recebe de volta o que primeiro? O que? Dá cola para o teu irmão aí. Fala para ele, domínio. Segundo, você é abençoado. Primeiro, qual a primeira bênção? Sede frutíferos, sede fecundos. Alguém pode dizer assim: não, bicho, você não está lendo direito, isso aí é para gerar filhos. Também. Mas é para gerar ideias, para gerar empresas, para gerar coisas novas. Amém? Amém, Zola? Você pode orar a Deus e falar: Deus, o Senhor me deu a bênção de ser frutífero. Deus vai te dar cada ideia louca lá na área da publicidade, você vai ver. Eu estou falando sério, a hora que você vai começar a experimentar coisa maluca, porque é assim. Qual é a tua área profissional? Ora a Deus, Deus vai te fazer frutífero. Frutífero. Entenda bem isso. Aí, querido, ser frutífero é a primeira bênção. A segunda, multiplicai-vos. Por que Deus não ficou só no frutífero? Mas Ele diz: não, eu não vou só te abençoar com frutificação, eu vou te abençoar com a abundância. Avisa teu vizinho: meu Deus é exagerado. Ele nunca vai te dar pouco, Ele vai te dar muito sempre. Porque muitos vivem na miséria, muitos estão carentes. Deus abençoa você para suprir necessidade de outros. A bênção de Deus que vem sobre a tua vida não vem só para você, vem para suprir aquele que não tem. Amém? Logo, ele dá duas missões claras. Fala comigo assim: domínio, frutificação, multiplicação. Tudo isso para me qualificar, para encher a terra.
E para mim isso aqui, eu gosto de ensinar isso e gosto de relembrar de tempos em tempos. Por quê? Porque tudo que Deus te dá, escuta, tudo que Deus te dá, Ele te dá incompleto. A palavra encher no hebraico, malá, é complete o que eu comecei. Então, quando Deus me deu a minha esposa, Ele me deu um casamento, amém? Mas o meu casamento estava incompleto. Eu precisei trabalhar o meu casamento, completar o que Deus começou. Deus me deu a esposa, amém, gente? A Bíblia diz que Deus dá a esposa, de Deus vem a esposa fiel. Está vendo, Sérgio? Cadê o Sérgio? Fica ligado aí, irmão, amém? Já deu, mês que vem, está selado, né? Então, Deus dá a esposa, mas quem vai fazer esse casamento completar? Eu e a Gisela trabalhamos para completar o nosso casamento. Então, tem a parte de Deus e a parte do homem. Deus, tudo que Deus dá ao homem, não dá completo. Quem vai completar é o homem. Por isso que Deus diz: enche a terra. Deus está dizendo para você: eu estou te dando uma missão, eu vou te dar uma missão. Você vai pegar algo incompleto e você vai pegar aquilo e você vai completar. Deus vai te dar uma empresa, você vai completar aquela empresa. Deus vai te dar uma família, você vai completar aquela família. Tudo que Deus te dá, você vai completar em nome de Jesus Cristo. Note, isso é tão forte. E aí a gente pergunta, né? Sujeitar. Deus falou para ele: enche a terra e a sujeite. Como assim sujeitar? Deus está dizendo: eu preciso que a terra se encha do meu conhecimento, que a terra se enche da minha justiça, que a terra se enche do meu amor, e você será responsável em manter essa justiça, em manter esse amor. Eu te dou a terra, mas você é que vai enchê-la da minha glória, e você vai manter o que está estabelecido. A missão do homem é completar e manter. Mas como? Fala assim comigo: como? Como é que eu encho a terra e como é que eu a completo? O que Deus fez? Gênesis 2, verso 15 diz: tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Eu ministrei uma palavra para vocês sobre o sopro há muito tempo atrás, em que eu abordei esse texto. Mas aqui eu quero mostrar algo muito mais contundente para você. Deus pega o homem em um ambiente provavelmente caótico, tira aquele homem e põe dentro de um ambiente perfeito, ambiente de harmonia, de paz, de suprimento, de presença de Deus. Havia tudo que o homem necessitava ali. Ele chamou de Éden. Éden no hebraico é delícia, riqueza. Então Deus cria o homem num ambiente, a Bíblia não diz aonde, e põe ele no ambiente perfeito. E diz para o homem: eu estou te dando parte da terra, Éden. A tua missão, você vai guardar e cultivar o que eu estou te dando. Você vai proteger e você vai trabalhar aqui. Você vai fazer com que isso aqui fique melhor ainda. Você vai melhorar aquilo que eu comecei. E você vai encher a terra de Éden. Quantos podem dizer amém? Diga: a missão do homem é encher a terra de Éden. O Éden é um lugar de harmonia, o Éden é um lugar de amor, o Éden é um lugar da presença de Deus, o Éden é um lugar de suprimento, o Éden é um protótipo do céu na terra. Glória a Deus, né? Mas note, tudo que Deus te dá, Ele espera que você cultive e que você guarde. Então Deus me deu um casamento. Então Deus olhou para mim e falou: Hugo, eu estou te dando a Gisela, trabalhe esse casamento, invista no relacionamento, invista na comunicação, veja quais são as insatisfações, trabalhe, sirva. A palavra cultivar no hebraico aqui é trabalhe, sirva, invista, gaste, produza, faça a coisa acontecer. Deus está te ungindo hoje, em nome de Jesus, para você cultivar tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Quantos podem dizer amém, Jesus? E Deus está dizendo para você: eu vou fazer você encher a terra da minha presença. Amados, o Éden era um lugar geográfico.
Quando o homem cai, o Éden deixou de ser um lugar geográfico. Quando Jesus foi perguntado: aonde é que está o reino de Deus? Jesus falou assim: o reino de Deus está dentro de vós. Põe a mão no coração. Diga assim: quando eu me converti, o Espírito Santo veio morar na minha alma. E o Espírito de Deus colocou o Éden aqui dentro. Quem conheceu Jesus está com Éden aí dentro. O que você tem que fazer? Cultivar e guardar. Agora o Éden é aí dentro. A questão é o quanto você está cultivando para que esse ambiente permaneça, para que o teu coração seja um lugar habitável para o Espírito Santo. Porque no coração de Sansão ele não deu conta de ficar. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou: deu, vazou, saiu fora. Não deu conta de ficar no coração de Sansão. O coração de Saul, o rei Saul, ele não deu conta de ficar também. Ele vazou também. Então, Deus nos deu o Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Então vamos trabalhar para que ele não saia de dentro de nós. Amados, quando eu estava estudando isso aqui, eu comecei a pensar: Deus, eu preciso cultivar, eu preciso fortalecer, eu preciso investir, eu preciso realmente cuidar, eu preciso entender cada vez mais. Então, querido, eu passei a orar, eu passei a ler a Bíblia, eu passei a vir aos cultos, eu queria conversar sobre Deus, eu tinha dúvida, anotava, ia perguntar para o meu líder. Eu estava cultivando a minha fé. E fui investindo, eu e a Gisela fomos sempre sedentos por Deus, desde novinhos. A gente ia cedo para a igreja, a gente queria adorar, a gente queria conhecer, a gente lia a Bíblia. Mas essa passagem, você leu essa aqui? A gente estava cultivando e protegendo o que Deus tinha nos entregado. Deus quer te entregar um 2023 abençoado em nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga assim: Pai, eu recebo hoje a promessa de um ano abençoado. Eu vou cultivar essa fé, essa confiança, essa esperança, e eu sei que eu terei um ano abençoado na tua presença, cheio de vitórias, em nome de Jesus Cristo. A missão do homem é fazer com que o ambiente se torne cada vez mais celestial e menos terreno. Então, quando eu chego na minha casa, eu tenho que ser observador, eu tenho que olhar para os semblantes, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que perceber como é que está a minha casa. A minha casa tem que ser cada vez mais celestial, cada vez mais a presença. Cultivar é promover que Deus reine em um ambiente, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Levanta a mão e diga assim: Pai, que venha o teu reino sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, sobre a minha alma, sobre o meu coração. Que venha o teu reino sobre a minha casa, sobre os meus caminhos, para que a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Há necessidade de ter um investimento para que os ambientes que eu estou envolvido sejam cada vez mais divinos. Aleluia. E aí ele diz: guardar. Por isso, amados, quando nós começamos a igreja de Moema, a gente teve que cultivar, tivemos que orar, tivemos que buscar, tivemos que investir, porque Deus nos entregou uma igreja, algumas pessoas, e a gente começou a investir. E aí Deus diz: olha, Hugo e Gisela, invistam, creiam, Deus vai dar uma igreja abençoada para vocês. E nós cultivamos. E Deus foi mandando outros cultivadores para nos abençoarem. E eu sou grato a Deus. Mas precisamos continuar cultivando. Fala para o teu vizinho: ajuda a gente a cultivar essa igreja, para que ela seja cada vez mais divina. Todos que chegam aqui são convidados a se tornarem jardineiros de alma. Olha para esse teu vizinho e fala assim: oi, jardineiro. Viu, Lopes? Não é só vinho, não, é jardineiro de alma.
somos jardineiros de alma, porque essa é a minha missão. A Sandra deu uma gargalhada lá, não sei porquê, viu, Lopes? Depois ela conta pra gente. Mas aqui diz guardar. Fala comigo, cultivar e guardar. Eu não posso permitir que a serpente vá conversar com a minha esposa. Na tua família, quem está conversando com a tua família? Hoje não é uma cobra que aparece lá para conversar. Eu moro do lado do horto florestal, e ontem a Vera quase morreu do coração. Indo para casa tinha uma cobra na escada, aquela escadaria que sai. Quase morreu do coração. O baiano lá ficou doidinha. Ai, a Vera viu essas crianças crescerem. E não é uma cobra que aparece para conversar com os nossos familiares. Hoje tem outros meios, né? Tem a música, tem as séries, tem as influências. Então eu, como pai, quando eu fui criar 4 filhos, eu tive muito cuidado com quem conversava com eles, porque quando Adão permite que a serpente converse com Eva, ele não guardou aquilo que Deus mandou ele guardar. Diga comigo assim: eu preciso proteger o que Deus me entregou de toda ação do mal. Guarda a tua mente, guarda as tuas emoções, guarda o teu coração, guarda o jardim que Deus te entregou. Deus te entregou o Éden ali, Deus te entregou a paz, Deus te entregou o poder de Deus, Deus te entregou cura, Deus te entregou restauração, Deus te entregou tua igreja, tua célula. Guarda isso que Deus te entregou e proteja de toda ação das trevas. Quantos podem dizer amém? Jesus Cristo, aleluia. Por isso, amados, eu creio muito que nós temos que aprender a guardar. E aí, eu iria ficar aqui muito tempo, mas estou fechando. A Bíblia manda você guardar teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Põe a mão aqui e diga assim: Pai, guarda o meu coração. Vê se há algum caminho mau, né? Guarde o que Deus já revelou para você. Muitos crentes tinham revelação, mas não guardaram seu coração. Perderam. E não creem mais no que criam. E abandonaram a fé. Por isso que Paulo fala: guardei, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Então que você possa até o fim guardar a tua fé. Fé é continuar crendo no que você creu quando Jesus se manifestou a você. Você pode dizer amém? Por isso, amados, eu fecho. Guarde teus ouvidos. Quem vai influenciar teus ouvidos? Cuidado com o que você ouve. Fique em pé no seu lugar. 2 Timóteo 1, verso 13 e 14. Se Deus me orientar, eu continuo falando de guardar para vocês. Mantém, 2 Timóteo 1, 13 diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Verso 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Fala comigo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Que você possa proteger o Espírito Santo que está aí dentro, que você não espante o Espírito Santo, que você acolha o Espírito Santo, que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém de verdade? Diga: eu, em nome de Jesus, eu quero aprender a cultivar e a guardar o que Deus tem colocado em minhas mãos. Eu quero, em nome de Jesus, andar debaixo do governo do reino de Deus, para que eu possa ver a bondade de Deus todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração. Fala com o Espírito Santo nesse momento. Se você tem sido atacado no teu coração, você tem sido
assolado com dúvidas, com inseguranças em relação a esse ano de 2023. Rejeita agora toda ação das trevas. Diga: Pai, eu ordeno que todo mal-estar da minha alma saia agora, todo espírito maligno saia da minha vida, saia da minha casa, saia dos meus caminhos, saia em nome de Jesus do meu coração. Você que tem lutado com as dúvidas, as inseguranças em relação a 2023, sai do seu lugar, vem aqui à frente.